Nesse vídeo você vai compreender de uma vez por todas o que está acontecendo no mundo, se nós estamos chegando numa recessão daquelas graves e como você deve se comportar nesse momento, se você deve vender algum ativo, acrescentar algum na tua carteira. A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo, então fica comigo até o final do vídeo porque eu prometo que você vai compreender tudo o que está acontecendo de uma forma bastante simplificada e concisa, tá? Então se você está chegando aqui pela primeira vez, prazer, meu nome é Felipe, eu sou analista CNPI e também caso você queira um profissional para poder te auxiliar a tomar melhores decisões de investimento, por vezes você não tem tempo de acompanhar o mercado e fica inseguro nesses momentos, eu recomendo que você conheça a Notorious Wealth, que é o nosso serviço de consultoria. No final do vídeo, clica no link fixado aqui para entender um pouco melhor como que funciona. Nessa segunda-feira, a gente teve uma manhã conturbada, né? A gente viu aqui Bolsa do Japão caindo forte, tendo circuit breaker, né? Para quem não sabe, circuit breaker é um mecanismo do mercado para poder conter os ânimos aí, para que os investidores não cometam nenhum tipo de decisão com base na emoção e sim na razão, por vezes acaba não adiantando, mas é um mecanismo importante, né? Dólar perde força, né, nessa manhã aqui, nesse dia de segunda-feira, mas ainda fecha em alta, né, de 5,74. O dólar chegou aí a quase 5,90. A gente vê aqui o Bitcoin caindo nos últimos 5 dias 15%. S&P 500, que é um índice lá da Bolsa Americana, caiu 3% hoje. Então, o que a gente deve fazer nesse momento, né, de tanta incerteza, é justamente o que a gente vai trazer aqui, o que acabou ocasionando esse caos foi o Japão, né? O que acabou acontecendo lá? A gente percebe que a inflação lá no Japão acabou subindo bastante em relação à sua meta, que é de 2%. Eles passaram de 4%, né? Apesar de a gente ver aqui no Brasil uma inflação nesses patamares, lá para o nível do Japão é uma inflação que eles tem repulsa, eles não querem uma inflação tão elevada assim. Então eles acabaram adotando a medida de aumentar a taxa de juros por lá. Agora, por que aumentar a taxa de juros lá no Japão fez com que houvesse todo esse caos dos mercados globais, né? Isso acaba acontecendo porque dá uma olhada aqui na tela, você vai perceber que a taxa de juros do Japão é extremamente baixa, tá? Desde lá da década de 90, que estava no patamar mais elevado historicamente, em 6%, ela vem caindo e permaneceu em patamares extremamente baixos durante anos, tá? 2002 estava zerado a taxa de juros lá. Imagina a taxa de juros zerada aqui no Brasil. 2008 a gente teve um momento ali conturbado em relação à crise americana, né? Então subiram para 0,5%. Posteriormente isso volta a cair para zero. E de 2017 até agora, 2023, a taxa estava negativa. Então, menos 0,1%. Isso quer dizer, se você deixasse investido no tesouro japonês, o teu dinheiro ia valer cada vez menos. Você ia ver menos dinheiro lá, ia render negativo. Tá? E agora, recentemente, a gente teve altas aqui. A gente teve uma subida para 0,1%. E agora para 0,25%. E o Banco Central japonês falou que eles podem chegar até 1%. Mas por que uma taxa de juros tão baixa assim causou isso tudo, né? Porque aqui a gente tem uma taxa de juros 10,50%, a gente sobe 2% ali em um ano e não acontece nada disso, né? Por que isso acabou acontecendo? Porque como eles têm uma taxa de juros tão baixa, há um estímulo bastante grande para que investidores globais utilizem-se da técnica chamada carry trade, que seria pegar empréstimos em economias desenvolvidas com uma taxa de juros muito atrativa, né? No caso ali, praticamente está pegando dinheiro de graça e você acaba alocando em outros mercados para poder ter ganhos de capital, né? Então, seja alocando em renda fixa ou renda variável. Então, o que acontece muito é que grandes investidores, grandes fundos acabam captando lá no Japão e investindo em economias emergentes como o Brasil, que tem uma taxa de juros elevada. Então, lá eles captam a uma taxa muito baixa e eles têm esse ganho de spread. Só que quando há esse aumento na taxa de juros, consequentemente, há uma valorização do iene. E isso faz com que não se torne mais tão atrativo essa relação risco-retorno e muitos investidores que pegaram um empréstimo ali precisam realizar suas posições, fazendo que haja uma corrida para que não se tenha algum tipo de prejuízo com esse tipo de operação,
que é algo especulativo, e isso faz com que se acelere cada vez mais essas negociações. Com isso, houve uma desvalorização bastante forte, conforme você pode ver aqui no gráfico, do real em relação ao iene, né? A gente percebe aqui, desde lá de 2020, o real vem se depreciando frente ao iene, e recentemente teve uma alta bastante expressiva do iene frente ao real, tá? E isso acaba acontecendo justamente por conta desse carry trade que é utilizado de captação de recursos no Japão para alocar em outras economias, mercados emergentes principalmente, que possuem taxas de juros mais elevadas, tá? E com isso a gente acaba tendo um resultado também na bolsa do Japão, né, que é a Nikkei, bastante expressivo. A gente viu lá circuit breakers e tudo mais, né? E a gente percebe aqui que houve uma queda bastante forte. Da última máxima que se teve aqui até esse presente momento, houve uma queda de 22% praticamente, né? Então uma queda muito forte. Isso por conta que o Japão, a maior parte das empresas que compõem o índice Nikkei são empresas exportadoras, né? Então, para essas empresas é importante que se tenha uma moeda mais depreciada. Se a moeda está muito valorizada, ela perde o poder de competição dela internacional e, consequentemente, a lucratividade dela acaba caindo, consequentemente, seus resultados, e o mercado já acaba antecipando esses possíveis movimentos. Para somar tudo isso, nós temos várias incertezas globais rondando, né? Então a gente percebe lá nos Estados Unidos saiu na sexta-feira resultado do payroll, non-farm payrolls, né? Que seria basicamente a folha de pagamento de empregos que não estão ligados à agricultura, né? Então a expectativa, o consenso de mercado era que seria gerado aqui 175 mil empregos, mas na verdade o que a gente teve foi 114 mil, ou seja, uma desaceleração da economia. A taxa de desemprego americana, a expectativa era de 4,1 e na verdade subiu para 4,3, ou seja, há uma desaceleração do mercado americano. Isso acabou somando para que a bolsa japonesa acabasse caindo ainda mais, bolsa americana também, né? E a gente também tem várias outras incertezas globais, né? A gente tem tensões geopolíticas, a gente vê lá Israel mandando de arrasta para cima o líder supremo do Hamas, a gente tem as eleições americanas chegando, né? E o que tudo isso quer dizer, né? Tudo isso quer dizer que existe uma volatilidade, uma incerteza bastante grande. E quando isso acontece, a gente tem um índice aqui para poder medir tudo isso, né? Que a gente chama o índice do medo, né? A gente percebe que ele estava bastante baixo, ou seja, o mercado estava, tá tudo certo, tá tudo bem, e de repente acontece tudo isso, o mercado vai lá para cima e todo mundo fica com medo, agora vai vir a recessão, e aí vende, e o pessoal se desfaz das posições, realiza com prejuízo, e aquela loucura. Só que nesses momentos é que a gente encontra oportunidades, a gente sempre precisa manter a calma, não sair vendendo tudo, porque é nesses momentos que a gente tem oportunidade. Assim como tem ativo caindo, tem ativo subindo, tem ativo que vai se beneficiar disso, tem outros que vão se prejudicar. E a gente precisa estar antenado e saber o que fazer com o nosso dinheiro, tá? Não é vender toda a posição e alocar tudo de um lado. A gente sempre precisa estar exposto nas duas pontas, porque dessa forma a gente acaba trazendo uma segurança, uma estabilidade a mais para nossa carteira para poder passar por esses momentos. Então, por vezes a pessoa quer investir demais em um ativo que tende a se valorizar com um determinado cenário, porém se esse cenário não acontece, ele acaba tomando muito prejuízo. Conforme a gente já viu, vários gestores de fundos tomando decisões como essa acabaram se dando muito mal. Então é por isso que a gente precisa ser ponderado. Ter uma parte em bolsa americana, em títulos públicos americanos de longo prazo, também investir de modo a proteger nosso patrimônio em moeda forte, em ouro, em prata, também alocar em alguns criptoativos, ter exposições globais que acabem se beneficiando em diferentes cenários. Isso acaba protegendo o teu patrimônio ao longo do tempo, tá? E o que a gente pode esperar de expectativa aí que vai acontecer, o que o Fed pode fazer em relação a isso, tudo mais, né? A gente tem a taxa de juros do Fed hoje em 5,5%. A expectativa é que a partir de setembro, na próxima reunião do Fed, eles abriram margem para uma possível queda, não deram certeza, mas falaram que é possível que na próxima reunião a gente comece a baixar a taxa de juros.
Com tudo isso acontecendo, é possível que se acelere de fato essa queda na taxa de juros americana e isso faz com que alguns ativos acabem se apreciando. Para quem é membro lá da nossa consultoria, faz consultoria diretamente comigo também, já está alocando há bastante tempo em títulos que acabam se beneficiando com a queda na taxa de juros. Então é possível a gente ter ganhos de 20, 30, 40% em alguns meses. Então não é só bolsa que se investe de forma estratégica nos instrumentos que nós temos à disposição. Com essa volatilidade também, alguns ativos de bolsa acabam se depreciando também. Então a gente também aproveita para fortalecer nossas posições nesses ativos, tá? Por vezes uma dúvida também é: será que eu invisto agora no exterior porque o dólar subiu muito? É importante a gente separar uma parte para alocar, porque você não sabe o que pode acontecer. Da mesma forma que o dólar pode cair em relação ao real, ele pode subir ainda mais. Então você pode ter um ganho com esse câmbio, um ganho com os ativos que acabaram se depreciando e vão se valorizar. E o outro cenário também é verdadeiro. Então a gente não pode colocar tudo de uma vez e também não ficar de fora. A gente precisa se expor numa proporção adequada ao teu perfil de investidor. E caso você não saiba como funciona para saber o teu perfil de investidor, não sabe nada ainda de como alocar de forma diversificada e estratégica, mais uma vez te lembro do nosso serviço da Notorious Wealth para poder te auxiliar nessa jornada como investidor. O link está aqui embaixo e se você curtiu esse vídeo aqui, deixa um dedo like aí para eu saber que te ajudou de alguma forma. Se você tem alguma dúvida, manda aqui embaixo que eu vou dar uma olhada nos comentários e eu vou responder a cada um.